Alguma coisa acontece diferente naquele organismo e ele não precisa ter uma lesão real, mas ele vai ter uma dor que muitas vezes vai ser difícil de explicar, que muitas vezes ele não vai conseguir fazer com que ninguém acredite que existe. Você tem dor por quê? Se você não tem lesão, se você não tem fratura, se você não tem um tumor grande que comprime nada. Por que você tem dor? Outra coisa, dor é sempre subjetiva e pessoal. A dor é de quem sente, não é de mais ninguém. Só o indivíduo que tem aquela dor sabe como ela é. Sabe o peso que ela traz para a qualidade de vida dele. Sabe que diferença faz para o dia a dia. E um conceito que a gente que trabalha com cuidado paliativo e com dor crônica usa muito, que é o conceito de dor total, né? Ou seja, dor total é constituída por vários componentes. O componente físico, mental, social e espiritual. A dor não é só física. Vocês todas sabem muito bem disso. Às vezes a dor física piora a dor emocional. A tristeza é maior, a ansiedade é maior, a depressão aparece. Às vezes a dor social é maior, né? Quando a gente não pode sair para balada como a gente gosta todo dia, de segunda a segunda e etc e tal. A gente fica com uma dor social, de não poder encontrar os amigos, de não poder trabalhar, de não poder sair. Então, a gente precisa cuidar da dor em todos esses aspectos. É por isso que uma equipe interdisciplinar é fundamental. Ninguém trabalha com dor, ninguém trabalha com paciente avançado sem trabalhar em equipe interdisciplinar. A dor, ela é subjetiva e ela é influenciada por vários fatores. Idade. Quanto mais jovem é o paciente, mais dor ele sente. Por quê? Porque as terminações nervosas dele ainda não estão adaptadas a todos os estímulos. E aí aquela dor inicial, ela tende a ser uma dor mais agressiva. O idoso já passou por muitas coisas. Ele tem uma neuroplasticidade, sistema nervoso central maior. Então a dor no idoso tende a ser mais fácil de controlar. O sexo é um grande influenciador da dor. As mulheres têm mais dor que os homens. Elas toleram melhor a intensidade da dor, né? Senão eles estavam tendo meninos e meninas e não nós. A questão é que os hormônios podem influenciar nas questões neurológicas a ponto da mulher ter uma dor sem ter causa nenhuma. É a famosa fibromialgia que todo mundo dizia que não existia há 10 anos atrás e que a gente sabe hoje em dia que existe e que não é coisa de mulher histérica, né? E é uma doença que precisa ser tratada e que é muito subnotificada e subdiagnosticada e traz muito sintoma e muito sofrimento. Ela está extremamente relacionada ao sexo. Cultura, religião. Como assim, doutora, cultura e religião? Às vezes eu acredito que o sofrimento me purificará. Às vezes eu acredito que é normal, por eu ter um câncer, eu ter dor. E aí, eu além de ter o sofrimento da doença, vou ter o sofrimento do sintoma. E isso é inadmissível, né? Culturalmente, a gente tem que desmistificar isso. O paciente tem câncer, ponto. Ele não tem que ter dor. Nossa obrigação, como profissional da área de saúde, principalmente que atua em oncologia, é controlar adequadamente os sintomas dos nossos pacientes, para que eles possam ter a vida mais plena possível. E a experiência prévia. Às vezes o paciente teve tanta dor num outro momento, que um estímulo similar faz com que ele tenha uma memória horrorosa daquilo tudo que aconteceu. Então, a gente tem que se lembrar disso, quando a gente vai tratar o paciente. E é isso que é dor total, né? Sintomas psíquicos, sociais, espirituais e físicos. A prevalência da dor relacionada ao câncer é mais que 51% total de pacientes com neoplasia. Nas fases avançadas de doença, isso chega a 90%. Isso é tão sério que 40% a 50% desses pacientes têm dor de intensa a excruciante. Dor excruciante é dor 10. É a pior dor. Ela não é uma dor possível de se viver por muito tempo. É uma dor incapacitante, que gera extremo sofrimento, né?
E a prevalência de dor nos pacientes sobreviventes do câncer, é uma coisa que muitos médicos até desconhecem, é de 33%. Ou seja, eu trato o meu doente, eu curo o meu doente, e 33% dos doentes que eu curo podem ter como sequela uma dor crônica, que pode ser de moderada a intensa. E isso é responsabilidade de quem? Da gente que tratou. E a gente não pode abandonar esse paciente só porque ele não tem mais doença. No paciente oncológico, a gente tem várias possibilidades, vários motivos que o paciente tenha dor. Essas são as síndromes dolorosas relacionadas ao próprio tumor em si, seja ele um tumor de mama metastático ou localizado, seja ele de outro sítio primário. A gente pode ter dor óssea, dor muscular, dor facial, cefaleia, dor em sistema nervoso periférico. Por exemplo, mas o que a doutora quer dizer com dor em sistema nervoso central ou periférico? Alguém já sentiu uma dor ciática? Alguma vez na vida? Quem já sentiu, levanta a mão. Pois é. A dor começa na região lombar e desce para a perna. Lateja, ferroa, queima. Você não precisa ter câncer para ter dor ciática. Você pode abaixar para pegar uma caixa no chão errado e dar um tranco na coluna. E essa dor vai ficar com você por dias. E ela é extremamente incômoda, né? Isso é uma dor neuropática. Dores viscerais, quando o paciente tem doença abdominal ou tem doença pélvica. Síndromes paraneoplásicas, que podem dar dor, miopatia, artralgia, enfim. A dor pode ser associada ao tratamento. A dor associada à quimioterapia, a neuropatia induzida por quimioterapia. A gente tem vários quimioterápicos que podem induzir a quimioterapia. As platinas, por exemplo, são alguns deles. Pós-operatório, uma simples mastectomia pode gerar uma dor intercostal enorme. Porque às vezes você, para tirar aquele pedaço da mama, aquele segmento, você lesa um nervo. Um nervo que passa no espaço intercostal, entre uma costela e outra, e gera muita dor. Associada a rádio, associada a tratamento hormonal, a dor, a neuralgia pós-herpética, a fibromialgia, as doenças osteoarticulares degenerativas. Eu trouxe para vocês uma pintora maravilhosa, quer dizer, na minha opinião, chamada Frida Kahlo, que a grande maioria deve conhecer. Frida Kahlo sofreu um acidente aos 18 ou 20 anos, e ela teve um acidente de bonde, e a haste de ferro do bonde transfixou a pelve de Frida. E ela teve uma fratura de bacia, ruptura de útero, de baço, e teve muita dor. Ficou acamada há mais de 6 meses, e ela sentia uma dor absurda. Nessa época, uma das poucas medicações que a gente tinha para atendimento do paciente era a morfina e a heroína. Então, ela era uma paciente que tinha o vício da morfina e da heroína por conta dessas questões, era uma outra época. E o que a gente entende é que a dor crônica, ela pode induzir a depressão, aumentar a ansiedade, interferir no convívio social e na qualidade das relações, e gerar impacto negativo na capacidade física do doente. Quanto mais acamado ele fica, mais fadigado ele vai ficar, mais músculo ele vai perder, menos ele vai ter força para sair da cama. Diminui a capacidade elaborativa e reduz a renda. Desafia crenças. Por que que eu estou passando por isso? Por que que Deus está me deixando passar por isso? Né? Então, muitas vezes, o paciente perde a fé. E o paciente que perde a fé é um paciente quase que irresgatável. Porque a hora que o paciente perde a fé em Deus, como ele vai ter fé nos médicos? Como ele vai ter fé nos homens? A gente precisa cuidar dos nossos pacientes antes que eles percam a fé em Deus. Ou seja, no que eles acreditem. E dor crônica se trata dessa forma. Eu botei muitas rosinhas para homenagear as meninas do Laço Rosa, né? Porque normalmente esse meu gráfico não é rosa. E isso mostra claramente o trabalho da equipe interdisciplinar. Né? A gente não tem só a parte física da dor, a gente tem o sofrimento e o comportamento doloroso. É o paciente que está tão acostumado a ter dor
que ele muda a vida dele. Ele muda a forma de se vestir, ele muda a forma de dormir, ele muda a forma de conviver com a família. E para a gente tratar essa dor nesse espectro amplo, a gente precisa de terapia cognitivo-comportamental, antidepressivos, analgésicos, até alguns procedimentos invasivos, né, bloqueios, pequenas cirurgias, alcoolização de nervo. A gente tem muito a oferecer para o paciente. O que não é admissível é permitir que esse paciente fique com dor por muito tempo. Né? E qual é o princípio da Organização Mundial de Saúde para o tratamento farmacológico da dor? A gente segue uma escada. Subir a escada é igual a tratar a dor. Quanto mais baixo o degrau, mais baixa a dor. Quanto mais alto o degrau, pior. E a gente, então, trata a dor como se subisse a escada. Né? Isso é uma forma simples da gente entender a dor do paciente. Gera um custo relativamente baixo, porque a gente começa devagarzinho e vai titulando as medicações. E pode ser eficaz em até 90% dos casos. Ou seja, só 10 a 30% dos pacientes necessitam de fato de um especialista em dor para controlar esse sintoma. A grande maioria dos médicos deveria ser capacitada para poder cuidar da dor desses pacientes, na maioria dos casos. A gente tem 3 princípios básicos: respeitar o horário da medicação, de acordo com a escada analgésica, e priorizar a via oral, sempre que possível. E uma coisa que a gente avalia quando a gente trabalha com dor: a dor é o 5º sinal vital. É tão importante quanto a pressão arterial, quanto a frequência cardíaca, quanto a temperatura corporal. A dor é muito importante e a gente tem que dar ouvidos ao paciente. Em algum momento alguém disse assim para mim, alguém aqui no grupo disse: o paciente tem medo de falar com o médico, tem medo de perguntar para o médico, tem medo de incomodar o médico. Isso não pode acontecer. E o médico que se sentir incomodado com as perguntas do paciente empoderado, do paciente que sabe, tem que estudar. Né? Ou então vai fazer outra coisa. Tem um monte de médico aí mudando, vai fazer chefe de cozinha. Eu, depois que aposentar, vou ser chefe de cozinha. Mas não porque eu não gosto de conversar com o paciente, não. Só porque eu gosto muito de cozinhar também. Enfim, eu acho que a gente precisa ter muito respeito pelo paciente. E não é só pelo paciente informado. Porque tem muita gente que não tem acesso à informação no país que a gente vive, infelizmente. E nesse momento, é nesse paciente que a gente precisa pensar. Todas vocês, eu tenho certeza que vão lutar pelos seus direitos. Só que, infelizmente, o fato de vocês estarem aqui dentro faz com que vocês sejam responsáveis por todas as outras que não conseguiram estar aqui. Por todas as outras que não sabem que um lugar como esse lugar aqui existe. Que grupos como estes existem. Esse é o nosso papel de multiplicador. Né? Como é que é o controle de dor no Brasil? Eu não posso falar palavrão aqui, né? Então a gente dá uma puladinha nessa minha pergunta que eu não vou responder. O Brasil está entre os países com menores taxas de prescrição de opioide no mundo. A Organização Mundial de Saúde considera como um padrão de qualidade no atendimento do paciente com dor o consumo de opioide per capita, ou seja, quantidade de opioide que a gente usa por pessoas daquela determinada população. Então, o nosso país tem um consumo de 7,5 miligramas de opioides, como a morfina, por pessoa por ano. A taxa ideal seria de 192 miligramas ao ano por pessoa, ou seja, 25 vezes menor. Isso é uma vergonha. Nós estamos acima da África do Sul. A gente está equivalente em uso de opioide a países africanos. E pasmem, existem países africanos melhorando vertiginosamente o consumo de opioide por trabalhos de entidades como Médicos Sem Fronteiras e outras entidades que se preocupam com os pacientes, né? Um dos problemas é o desconhecimento profissional. Então, a gente não sabe muito bem como trata a dor, e aí não se preocupa com isso. A burocracia de acesso ao receituário. Eu tenho que fazer um monte de coisa para ter acesso ao receituário do opioide. E aí eu não vou fazer, porque eu tenho outras coisas para fazer na minha vida. Né, o que a maioria das pessoas pensam, né? A prioridade passa a ser outra.
Medo de dependência física e de vício. Eu não vou prescrever opioide para esse doente, porque, afinal de contas, ele vai ficar viciado. Ele vai passar por uma doença catastrófica, que causa muitos sintomas e é uma coisa horrorosa. E aí, simplesmente, eu vou deixar ele passar por tudo isso, com sofrimento triplicado por ter dor, porque eu tenho medo dele ficar viciado. Quem tem dor não vicia. Isso é fisiológico. Os receptores da dor são outros receptores. Quando ele realmente tem dor, o receptor está ávido pelo medicamento. Então, o paciente tem muito menos chance de se tornar viciado. E a ausência de políticas públicas. A gente não tem uma política pública de dor e de cuidado paliativo como a gente deveria ter. Uma dispensação de opioide. Cada estado do Brasil dispensa opioide de uma forma diferente. Então, isso é uma vergonha. Eu trabalho em 2 instituições que têm muita condição de fornecer opioide para os seus doentes. Os pacientes do INCA, apesar de a gente não estar no melhor momento do nosso instituto, sabem que não falta remédio para dor. Talvez falte o médico que prescreva. E a gente está começando a melhorar os treinamentos para que isso também melhore com o passar do tempo. Mas não falta remédio. Só que muitos desses remédios são caros e o SUS não fornece. Isso é obrigação nossa. Isso eu acho que é uma batalha que a gente precisa travar com uma velocidade e uma intensidade maiores a cada dia. Quais são as barreiras para o manejo de dor? Tem as barreiras relacionadas ao médico e as barreiras relacionadas ao paciente. Então, relacionadas ao médico, é falência na escolha de uma ferramenta específica de avaliação. Cada paciente, cada vez eu avalio de uma forma diferente. Então, eu não sei como eu estou avaliando, se ele está melhor, se ele está pior. Tempo limitado para uma boa gestão da dor. Eu preciso minimamente de uma consulta de 30, 40 minutos para poder entender a dor desse meu paciente. E muitas vezes, principalmente no sistema público, eu não tenho isso. Falta de prestação de contas para a prática do manejo de dor. Não existem instituições que definam, olha só, a sua instituição não cuida bem da dor do seu paciente. Você tem 40%, 50% de pacientes que têm dor acima de 8. Vocês não estão fazendo um bom tratamento de dor. A gestão da dor não está boa. A gente não tem esse controle. Falta de conhecimento sobre como tratar adequadamente. Foco no tratamento exclusivo das doenças. Eu estou preocupada se a doença diminuiu. Eu estou preocupada se a recidiva desapareceu. Eu estou preocupada com N coisas, mas eu não estou preocupada em controlar o sintoma. Mas muitas vezes o paciente tem tanta dor que ele não vai na quimioterapia, que ele perde a sessão da radioterapia, porque ele tem muita dor. O ênfase no atendimento ambulatorial, cada vez que o paciente vem, ele vem para o ambulatório. O paciente que vem 2 consultas ambulatoriais com intervalo de 15 dias, com EVA maior que 7, tem que ser internado, para que essa dor seja controlada rapidamente. E o indicador de qualidade de controle de dor mostra para a gente que um doente que interna por dor como sintoma principal tem que ter essa dor controlada em 48 horas. Isso é sinal de qualidade de atendimento. E as políticas de reembolso, eu vou ter um clínico de dor na minha clínica, mas como é que paga? Como é que o plano reembolsa? A clínica de dor não é uma especialidade. E aí isso tem mais uma questão burocrática que a gente tem que trabalhar. Relacionadas ao paciente. Falha em reportar ao médico. O paciente acha que, às vezes, o fato dele ter câncer é um motivo para ele ter dor. Então, eu vou perguntar para o meu médico como é que eu faço com a minha dor? Por quê? Eu tenho câncer. Ele vai me dizer isso. E eu já ouvi médicos respondendo isso para os doentes. Vocês têm câncer? Você não quer ter dor? Não. Eu já tenho problema suficiente. Eu acho que é essa a resposta que tem que ser dada. Subestimar o nível da dor. Achar que tem que aguentar a dor ao máximo até fazer o remédio de resgate, até ir na emergência, até pedir para trocar o remédio. Medo do diagnóstico de uma doença grave com prognóstico reservado se a dor piora. Preocupação sobre efeito colateral de opioide. Vou ficar sonolento, vou ficar viciado, vou ficar torporoso, não vou conseguir fazer as minhas coisas. Associação com o uso terapêutico de opioides, com vício. Aceitação de dor como parte da vida. Resignação. Isso é o que a dor causa na vida da gente. É o impacto da dor não controlada.
baixa autoestima, queda de produtividade, perda financeira, incapacidade de concentração, perda da fé, fadiga, aumento dos gastos com saúde, redução de capacidade funcional, impacto nas relações, risco de suicídio. O número de suicídios em pacientes com dor intensa é maior exponencialmente que nos pacientes com dor controlada. Disfunção sexual, insônia, depressão, ansiedade, irritabilidade, frustração. E aí eu vou passar para vocês um vídeo. Bom, eu vou tentar passar. Vamos lá. Não consegui. Ai, Jesus. E aí, gente? Moço do computador, cadê você? Me ajuda aí, moço. Cadê? Bom, eu vou explicar o que é esse vídeo. Existe uma instituição nos Estados Unidos que ela tem um convênio. Hã? Eu não consegui em português, só em espanhol. Né? Então, 56 mulheres depois da cirurgia são deixadas com cicatrizes da mastologia, da mastectomia. My name is Molly Ortwine and I'm 47 years old. I found out I had breast cancer when I was waiting for my bags in O'Hare Airport. The radiologist was very kind. She said, you know, Molly, I'm sorry. You have cancer? And I was shocked. I'm so healthy, but I'm getting this tattoo to just have something else, instead of these big scars staring at me, because it is a daily reminder, which is cool. It's just not that pretty. Tattoos can help in the healing process. If you've gone through a cancer or a surgery or had an accident, sometimes putting a tattoo in that spot can help you move forward to either forget or to make it a more beautiful thing. It's this with something extra. Yeah, it's just a little bit more. I think that we should go with this. I'm very comfortable with that. Okay. Breast cancer is completely random. I eat organically, I run, I swim, I bike, I don't smoke, and I chose to have a double mastectomy. 10 days after I found out I had cancer, my breasts were gone. I should be scared, but I'm not. There were no resources really for women with breast cancer doing reconstruction, wanting to do something completely different. So we started the whole idea of Personal Ink. Personal Ink brings together breast cancer survivors that are doing reconstruction and tattoo artists that have something to give. The inspiration for the tattoo, the Pernambuco blossom, came to me from my sister. She knows of my long love affair with Brazil, and Pernambuco is both rare and resilient. Molly's tattoo took about 7 hours. I thought it wouldn't hurt at all because I don't have a lot of feeling here. It did hurt a little bit. I love Brazil so much, and I am so looking forward to marching my ass around the beach with no top on. I'm just so excited about being naked. With no reserve. O nome dessa instituição é Pink Ink e ela reúne mulheres com cicatrizes de mastectomia e aliam elas aos tatuadores que prestam um serviço muito bacana. E essa mulher é capaz de escolher um desenho e transformar em arte aquilo que às vezes faz com que ela sofra tanto. Eu trouxe 3 frases de 3 lindas mulheres que se submeteram a esse tratamento, tão diferente dos tratamentos que a gente está acostumado. Então a primeira diz: eu sinto como se eu estivesse de volta ao que eu era antes que eu fosse diagnosticada. A outra fala: você me deu algo belo que eu vou carregar comigo por toda a vida e ficarei orgulhosa em mostrar. E a outra escreve: todo minuto em que me vejo no espelho, fico profundamente mobilizada. Eu sinto que é algo sendo curado dentro de mim.
Então, esse último slide remete àquele primeiro slide, que a gente fala da mama, né? De toda a simbologia que ela significa, de como é melhor, de como melhora a autoestima da mulher que se olha no espelho com outros olhos. Todo guerreiro tem cicatrizes, né? E vocês todas estão aqui por carregarem essas cicatrizes. Isso é muito bacana. Eu agradeço muito o fato de eu estar aqui hoje. E eu queria deixar uma frase. Obrigada. Eu queria deixar com vocês uma frase de uma mulher que alguns acham um pouco polêmica, bacana em alguns sentidos, não tão bacana em outros, que é a nossa ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Eu, às vezes, a amo, às vezes a odeio, mas, enfim, vamos ver como é que as coisas vão ser até o final. E ela trouxe uma frase que eu acho extremamente importante. Quem tem dor tem pressa. Não é para amanhã, não é para semana que vem, não é para mês que vem. Quem tem dor tem pressa. É para hoje, é para agora, é para ontem. Eu acho que é isso que grupos como esse têm a capacidade de fazer. Mudar a história das coisas, né? Então, muito obrigada, meninas. Eu quero agradecer, doutora Cristiane, muito obrigada por ter vindo aqui. E antes de abrir para uma pergunta das meninas, eu queria fazer uma pergunta minha, pessoal, apesar de não ter tido câncer, mas eu acho que a dor, ela envolve, como você disse, né? Quem aqui nunca teve dor? Né? E eu, assim, já me disseram que existe uma mistificação em torno da morfina, né? Que a morfina, para a nossa cultura, ela está ligada à morte. Você usa morfina quando você está morrendo. Eu uma vez tive uma dor de cabeça e eu estava no hospital e o médico me receitou morfina. O meu marido ficou extremamente nervoso. Como assim? O que ela tem? Aí ele falou, nada. Uma enxaqueca muito forte, mas ela precisa parar com essa dor. E aí eu queria saber um pouco de você, se isso é mito, é verdade. A morfina é opioide, né? É da classe dos medicamentos opioides, dos medicamentos que a gente usa para tratar dor intensa. Ela é a mais conhecida, a mais antiga, é a mais polêmica, é talvez uma que dê um melhor resultado. A gente tem algumas drogas novas que estão bem bacanas, enfim, mas a morfina ainda é o nosso grande carro-chefe. A morfina não é para quem está morrendo, é para quem tem dor intensa. Qual é o grande problema? É que, como eu mostrei para vocês, muitos dos pacientes com doença muito avançada, no final da vida, têm dor intensa. E essa associação, infelizmente, é muito complicada, porque as pessoas acham que você dá morfina porque a pessoa está morrendo. Não, você está dando morfina para uma pessoa que está morrendo com uma dor excruciante para que ela morra em paz, confortável, sem dor e com o menor sofrimento possível. Então, a morfina, quando bem indicada, quando bem titulada, quando bem acompanhada, eu não posso começar a morfina para um doente hoje e ver o cara daqui 6 meses. Tem que ver a pessoa daqui a 1 semana, daqui a 10 dias. Ele tem que ter um telefone para me ligar, caso seja necessário, quando surge algum efeito colateral, né? Ele tem que ter para onde correr, alguma orientação. Mas quando ela é bem utilizada, titulada, por quem sabe o que está fazendo, é um excelente aliado. Eu hoje tenho pacientes que já usaram morfina, fentanil, metadona em dose muito alta e hoje praticamente não tem mais dor. Porque trataram a doença, porque fizeram procedimentos de alcoolização de nervo, procedimentos cirúrgicos, que melhoraram a dor e não precisam mais de tanta medicação. Então, é viável. O que não pode é a gente ter medo, insegurança e, por conta disso, não usar o remédio da forma adequada. E privar o paciente de um bom controle de dor. Eu acho que esse é o problema maior. E eu queria aproveitar também e perguntar sobre mais um mito. A gente ouve muito falar que o câncer, quando dói, é porque ele já está no estágio avançado, né? E eu já ouvi, né, em diversos momentos, as pessoas não terem esclarecimento com relação a isso, né? O que acontece? Isso não é uma realidade. A doença avançada tem mais chance de doer, isso é um fato. Mas, em cuidado paliativo, né, em paciente com câncer avançado, a dor não é o sintoma principal.
que é uma coisa que todo mundo pensa. Todo paciente com câncer avançado tem dor. Não, não tem. Todo paciente com com câncer metastático tem dor. Não necessariamente. Né? Isso pode acontecer, mas isso não é na maioria ou em todas as pessoas. O que a gente percebe é que a dor no imaginário popular é uma coisa extremamente angustiante. Então, as pessoas acham que qualquer motivo para ter dor é uma piora necessária da doença. E não é. Determinadas doenças vão nascer num lugar que gera dor. E às vezes são doenças pequenas, fáceis da gente tratar, e quando a gente tratar, elas vão desaparecer, e a dor vai desaparecer com elas. Entendeu? Então, assim, a dor, eu acho que ela tem que ser vista como ela de fato é. A gente, na faculdade de medicina, a gente aprende assim, sinais e sintomas. A dor é um sinal de que alguma coisa está errada. Se ela é grave ou não, se vai ser fácil de resolver ou não, a gente precisa entender melhor caso a caso. Mas a dor é um sinal de alerta. E é por isso que eu sempre falo com os meus pacientes. Se você tem dor, alguma coisa está errada. Procura o médico, procura emergência, vai no seu oncologista, vem no consultório, a gente precisa ver o que está acontecendo. Né? Às vezes não é nada. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela está tratando um câncer metastático, ela está muito bem, ela tem um tumor de colo, com progressão de doença para fígado, e ela está muito bem. E ela começou a sentir uma dor abdominal, desesperada. E falou, pronto, a doença cresceu, meu fígado vai parar, e aquela confusão toda. E aí eu falei, não, vem aqui na emergência, vamos ver o que está acontecendo. E aí eu falei assim, mas como é que é essa dor abdominal? Ah, a dor abdominal é aqui assim, aqui na boca do estômago. Aí eu fui apertar, examinar, né? Porque a gente deveria botar a mão no paciente sempre. O que ela tinha era uma reação inflamatória do osso do externo, uma famosa costocondrite enorme. Só de encostar a mão, ela gritava de dor. Eu disse para ela, olha só, a sua dor não é abdominal. A sua dor não é na boca do estômago, é no apêndice tifoide, no finalzinho do externo. E a gente vai resolver isso, fique tranquila. 5 dias de anti-inflamatório e bolsa de gelo, ela ficou ótima. Ah, é uma dor inflamatória, que qualquer um de nós pode ter. Quem fizer uns dias a mais na academia, uma força a mais, pode ter. Entendeu? Então, assim, mas ela procurou logo, ela ligou. É melhor se apavorar e correr atrás do que não se apavorar. E deixar para lá. E achar que é assim mesmo. E achar que não é um problema, né? Então, eu acho que é por aí. A dor tem que servir para a gente como um sinal de alerta. Entendeu? Sim, sem dúvida. A gente está com o horário apertado, mas eu queria pelo menos abrir para uma perguntinha. Tem alguém que queira perguntar alguma coisa? Uma amiga minha. Aqui. Tá ligado? Eu não estou ouvindo ela, não. Peraí, vamos lá. Acho que agora melhorou. Eu faço tratamento de câncer no Fundão, vai fazer 4 anos. Fiz quimioterapia, não precisei fazer rádio, foi diagnosticado com HER2 positivo. Hoje eu tomo tamoxifeno. Ele me causa dores horríveis no corpo inteiro. Às vezes eu tenho a sensação de que eu vou engatinhar quando eu levanto do sofá. Já falei isso porque, infelizmente, o Fundão, em 3 anos, eu já passei por uma meia dúzia de residentes. Então, cada vez que você vai, é um médico diferente e ele te acompanha de uma forma diferente. E o mastologista disse para mim que, infelizmente, eu vou ter que conviver com essa dor durante 10 anos, porque era 5 e agora estão querendo passar para 10 o tamoxifeno. Eu não consegui voltar ao trabalho por causa da dor, estou de licença médica e a perita me disse que o tamoxifeno não justifica o auxílio-doença. Aí eu perguntei para ela, e o que eu faço com a minha dor?
Ela simplesmente diz, infelizmente, é assim. Então, aí você está falando que a dor tem que ser cessada. Como que um médico diz para mim que eu vou ter que conviver com ela durante os 10 anos de tratamento? E eu fiz todos os exames, graças a Deus não tem metástase, não tem O nada. tamoxifeno causa muita dor articular e dor muscular, né? Parece uma dengue junto com zika e chikungunya, tudo junto e misturado, a elevada quinta potência. Às vezes o médico aprende que qualquer sacrifício vale a cura da doença, e o controle da doença. Isso é um erro da nossa formação. Não sei quem é seu médico, não vou perguntar, até porque você falou que já passou por vários, mas a questão é, a gente infelizmente é treinado para ver mais a doença que o doente. Alguns de nós um pouco mais rebeldes, como a Sandrinha, como eu, né, e como alguns dos nossos que a gente tem trazido a reboque, se rebela um pouco com isso. A gente gosta mais de ver o doente como um todo. Mas, infelizmente, não é a maioria das pessoas. A gente trabalha numa instituição que tem a tendência até isso como escola, olhar o paciente com um olhar mais holístico, mais inteiro. Eu não acho que você tenha que conviver 10 anos, ou 5 anos, ou 10 dias que sejam com dor. É possível tratar a sua dor, ou pelo menos minimizar ela. E quando a gente não consegue minimizar e o efeito colateral é excruciante e incapacitante, a gente tem que trocar o remédio. Você já usou anastrozol? Talvez a anastrozol fosse uma opção, em vez do tamoxifeno. Mas aí você vai ter que conversar com o seu oncologista. O que eu vou te aconselhar é, o Fundão tem clínica de dor. Provavelmente você nunca foi informada disso. Dr. Ricardo, anestesista, é um colega bacana, grandão, fortão, com voz de malvado, mas ele é um cara muito bom tecnicamente. Eu acredito que ele ainda esteja lá, porque aquele lugar é do coração muito grande de Ricardo, não é um cara que vai sair e vai largar o caminho dele assim tão fácil. Não sei que dias que eles estão lá, sei que é um serviço pequeno, sei que é um serviço que tem poucos horários no ambulatório, era junto com o serviço de cuidado paliativo. Eles tentam fazer um pouco mais de cuidado paliativo também, mas eles fazem mais dor. E eu te aconselho a procurar os meus amigos lá e ver se algum deles pode te ajudar, o que tem de medicamento no fundão. Porque, às vezes, se o médico da clínica da dor conversar com o seu oncologista, eles consigam chegar num acordo melhor para acompanhar você da forma mais adequada, tá? Então, é possível sim, tá? E quando o médico disser, principalmente se for residente novinho, você vai conviver 10... Não, meu amigo, não vou não, você não está entendendo. Você vai ter que dar teu jeito, porque você está aqui fazendo residência para isso, para melhorar a minha qualidade de vida, o meu tratamento, entendeu? E assim, em relação à perícia, o clínico de dor pode dar um relatório, pode dar uma orientação para que o perito mantenha você um pouco mais de tempo afastado até que o seu controle de dor seja mais adequado. O oncologista provavelmente não vai conseguir isso, porque ele não vai ter a forma adequada de pedir, mas o clínico de dor talvez consiga te ajudar nesse aspecto também, tá? Doutora, é verdade que hoje o paciente oncológico, ele já tem tecnologias disponíveis justamente para que ele não precise conviver com essa dor 10 dias, né? Então, quando a gente escuta um caso como esse, ou até mesmo pacientes que pela falta de informação acham normal ter dor, porque também tem isso, né? O paciente que não tem a informação que já existe um monte de remédio, que já existe um monte de tecnologia, muitas vezes ele acha que é normal, que é o preço que se paga para estar vivo. E não é. Já tem muita tecnologia disponível, né? Sim, a gente hoje no Brasil tem em torno de 7 medicamentos para tratamento de dor intenso. 2 adesivos, que é o fentanil e a buprenorfina, tramal, codeína,
morfina, metadona, oxicodona, são quase todas as medicações que se faz fora do Brasil também. Em termos de medicação analgésica, a gente não tem tanta diferença para o que se faz na Europa e para o que se faz nos Estados Unidos, né? Em termos de tratamento, o tratamento focado na doença, a gente ainda está muito aquém, ainda tem muita coisa que a gente ainda não faz. Mas em termos de controle de dor, de possibilidade de medicamento analgésico, a gente não tem assim tanta diferença. O que falta no Brasil hoje é conhecimento técnico e acesso, né? Isso que eu acho que é o pior. Informação, né? Sim. Informação. Se o doente sabe que ele não tem que sofrer daquilo, ele vai pressionar o médico vai ter que dar o jeito dele. Não, ele vai atrás de qualquer médico, até achar um médico que entenda que aquilo não é uma dor psicológica, ou não é, enfim. Exatamente. Que não é manha, né? Como vários pacientes devem ouvir. Você está de manha, não está doendo tanto assim. Pô, a dor não é nele, é em vocês, né? E a gente está falando de câncer aqui, né? Eu consigo tranquilamente entender isso para doença não oncológica. Paciente com hérnia de disco operada chegou no meu consultório com uma dor EVA 10. E ele disse assim para mim: doutora, pelo amor de Deus, eu juro para a senhora que eu tenho dor. Eu falei: mas eu imagino que o senhor tenha vindo me procurar por causa disso. Aí ele disse assim: não, mas é porque o neurocirurgião que me operou disse assim: olha, você está ficando maluco, você não tem mais hérnia de disco, eu te operei, você não tem dor, vou te mandar para o psiquiatra. Ainda tem isso. Quer dizer, complicado isso, né? A culpa é do doente, que está doente. Isso não tem cabimento. É botar no ombro do paciente um peso que ele não precisa carregar. Basta já o que ele está carregando, entendeu? Exatamente. Exatamente. Bom, muito obrigada, doutora Cristiane. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre dor. Não, fica aqui que a gente vai fazer nossa foto aqui. Que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre dor e, principalmente, que vocês tenham aprendido que não é da cabeça e que não é necessário, e de que o paciente pode sentir dor sim e que tem que ter remédio sim. Nós vamos encerrar as atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado do dia que a gente preparou para vocês. Amanhã temos um novo debate para os que se inscreveram, para os que estarão aqui. E eu quero pedir uma salva de palmas para os nossos voluntários que fizeram esse evento possível. Pedir outra salva de palmas para a equipe da Fundação Laço Rosa, a Patrícia, que não está aqui. E mencionar novamente a colaboração irrestrita do nosso Conselho Científico, do qual a doutora Sandra Gioia faz parte e ajudou a elaborar esse dia de hoje e o dia de amanhã. Não esqueçam de entregar as avaliações, de pegar os certificados ali fora. Tenham todos um bom retorno para casa e, para quem voltar amanhã, nos vemos amanhã. Muito obrigado, gente.